Então vamos estudar agora a relação quantitativa de como a velocidade depende da concentração. Nós acabamos de ver no exemplo anterior como que a concentração depende do tempo, ou seja, a concentração dos reagentes tende a diminuir no tempo, a concentração dos produtos tende a aumentar no tempo, certo? Existem expressões matemáticas que a gente ainda vai ver para isso. E agora a gente precisa saber como que a velocidade vai ser afetada pela concentração. A maneira correta de fazer isso é a gente tentar elaborar uma espécie de um gráfico ou de uma expressão matemática equacionada que descreva a dependência da velocidade em termos da concentração. Os casos mais simples de todos, eles presumem que nós tenhamos o aumento da concentração do reagente relacionado a um aumento da velocidade da reação. Ou seja, quanto mais reagente tiver, mais rápida a reação vai se proceder no sentido de transformar reagentes em produtos. Isso é o caso mais simples e o mais comum de todos. Só que esse aumento da velocidade em termos da concentração, ele pode ser tanto um aumento linear, quanto ele pode ser um aumento assim. São dois casos perfeitamente possíveis. Só que não são esses dois os únicos que existem. Existem algumas reações que, surpreendentemente, têm a sua velocidade não afetada pela concentração. Ou seja, você faz diferentes valores de concentração inicial e a velocidade daquela reação química ela é mantida constante ao longo de todo esse intervalo. Então, se nós pensarmos em termos dessas três curvas aqui, a gente poderia dizer o seguinte, que para a primeira delas, para a curva vermelha, para a curva azul, a velocidade ela é igual a uma certa constante, certo? Uma constante K, que está relacionada com esse valor aqui, com esse platô. No segundo caso, nós temos a velocidade aumentando linearmente com a concentração, ou seja, eu posso dizer que velocidade é igual a uma certa constante também, que multiplica a concentração. E no terceiro caso, que é esse preto aqui, nós temos que a velocidade ela é uma certa constante também, vezes um termo quadrático, porque isso aqui tem a semelhança de uma parábola. Por que não tem a outra parte? Obviamente porque nós não temos concentrações menores do que zero. Então esse valor aqui é o zero. Então a gente pode perceber, claro, esse K aqui é simplesmente uma constante arbitrária. Não estou querendo dizer que a mesma constante se aplica aos três casos. Mas que deve existir uma constante de proporcionalidade para esses valores. E aqui a gente pode perceber que esse K que está aparentemente sozinho, a gente pode escrever essa expressão mantendo ela idêntica, se eu multiplicar pela concentração, mas elevar essa concentração à potência zero. Por quê? Todo número elevado a zero, ele resulta no logaritmo 1. Então, quer dizer, eu não mudei nada dessa primeira equação fazendo essa inserção aqui. Só que se eu lembrar que esse número aqui, dessa concentração, é a mesma coisa que isso aqui elevado à potência 1, nós podemos perceber que existe um padrão, ou seja, existem uma ordem crescente desses expoentes dentro dos diferentes padrões de velocidade. Esses valores aqui, eles são conhecidos como ordem ou ordens de reação. Então, quando eu tenho uma velocidade que depende linearmente, que é a curva em vermelho, linearmente da concentração, eu tenho uma reação de primeira ordem. Quando eu tenho a curva em preto, uma velocidade que depende quadraticamente da concentração, eu tenho uma reação de segunda ordem. E se por acaso tiver uma velocidade que não depende da concentração, eu digo que é uma reação de ordem zero, ou de zero ordem. Então isso facilita o linguajar e facilita também para que a gente modele essas reações químicas matematicamente. Tudo bem? Se nós tivermos uma reação do tipo 2A mais B mais 3C formando 3D mais F, vamos pensar que a gente tem uma reação genérica como essa, nós vamos ter uma equação em que a velocidade vai ser normalmente descrita da seguinte maneira. Uma constante vezes A elevado a M vezes B elevado a N vezes C elevado a P. O que são esses expoentes M e N, P? São as ordens de reação em relação a cada um dos reagentes. Esse valor M aqui não é necessariamente 2. Pode ser que ele seja igual à estequiometria? Pode, em alguns casos. Mas isso seria apenas uma coincidência. A gente não pode usar o valor da estequiometria
e dizer que o M é 2, que o N é 1 e que o P é 3. Nós não podemos fazer isso. Esse conhecimento de M e NP só pode ser feito experimentalmente. Tudo bem? Claro que pode dar o mesmo valor, mas é coincidência. E a soma desses três valores aqui, então M mais N mais P, é o que a gente chama de ordem global. Ou seja, é a ordem de reação que engloba todos os reagentes da nossa reação química. Tudo bem? Esta expressão, de modo geral aqui, ela é conhecida como lei de velocidade. Lei de velocidade. E este valor aqui, essa constante, logicamente, ela é conhecida como constante de velocidade da reação. Essa constante de velocidade depende das concentrações? Não. À medida que as concentrações aqui mudam, a constante de velocidade é independente. Agora, a constante de velocidade depende de quem? Ela depende da temperatura na qual você faz a reação. Então, voltando lá para o começo da aula, quando a gente viu aqueles efeitos, quando nós mudamos a temperatura, por que a reação fica mais rápida no mesmo valor de concentração? Porque a constante de velocidade está aumentando com a temperatura. Então, para o mesmo conjunto de concentrações, quanto maior for a temperatura, maior vai ser a constante. Quanto maior for a constante, maior é a velocidade com a qual essa reação transforma reagentes em produtos. Qual é a unidade dessa constante de velocidade? Ela vai depender das unidades dessas concentrações e dos respectivos expoentes. Por quê? Porque a velocidade aqui sempre vai ter que dar concentração por tempo ou pressão por tempo, no caso de gases. Então, se aqui eu tiver, por exemplo, mol por litro elevado a 1, mol por litro elevado a 2, mol por litro elevado a 3, eu preciso fazer com que a unidade dessa constante transforme tudo isso daqui em mols por litro por segundo. Então, a gente faz uma conta algébrica para descobrir quanto que vai ser esse valor. Tem os exercícios no livro que tratam